Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, bem-vindos no nosso quadro no Entre Elas. Eu sou a Carol Sattler e hoje eu estou aqui nos estúdios recebendo duas mulheres, duas moças lindas. Joelma Amaral, bem-vinda. Obrigada. E a tia Kênia. Tudo bem? Pode chamar tia Kênia? Eu sou mais velha, já chamo acostumei, tia Kênia, já acostumei. Vocês não sabem por que tia Kênia, né? É. Pra gente bater um papo, meninas. Vamos bater um papo? Muito bom. Ser mulher, no meio cristão, ministério, caminhada cristã. Temos muita coisa pra falar, hein? Bastante. E quanta experiência, né? O caminho percorrido aí. Muitas coisas, né? Que Jesus já nos fez passar e a gente, né? Só tem que agradecer a Deus pelas experiências, né? É com elas que a gente cresce, né? Verdade. É sempre bom estar perto de pessoas que sempre têm alguma coisa para passar pra gente, né? Compartilhar. E tem situações que se a gente não passa, como é que a gente tem experiência para orientar outra pessoa ou dar testemunho? Verdade. Eu ouvi uma ministração do... Eu já saí falando, né? Eu ouvi uma ministração do Genivaldo, que ele fala assim, tem experiências que a gente só tem no meio do processo. Não é no início nem no final, é só no meio. É durante mesmo. Durante o processo. Durante o processo. Tem que passar o processo todo. É necessário, né, passar pelo processo e às vezes a gente escuta a história, né? Cada pessoa tem sua experiência de vida com Cristo, né? Claro que edifica muito a vida da gente, mas é diferente quando a gente passa aquele processo, né, que Deus permite a gente passar. Que aí se você é forjado, você, né, Deus vai te fazendo amadurecer, né, nessa trajetória. Essa trajetória. Joelma, você já nasceu num berço cristão evangélico? Não. Nascimento, não. Não, né? eu achava que sim. Não. Mas, assim, eu sei que falando aqui, a Keila vai até, né, se identificar pelo ministério dela. Quando os meus pais aceitaram a Jesus, né, eu tinha quase 7 anos de idade, 6 para 7 anos. Então, assim, né, a gente já estava bem novinha, né? Então, graças a Deus, já começou tudo ali, né? Mas foi Quase, né? Graças Pegou a na base ainda. Pegou na base. Pegou na base ainda. Mas é isso. E de lá pra cá, assim, já foi um marco, né? Na vida da gente, quando Deus tem um propósito. Então, assim, já desde bem pequenininha, né? Já começou, assim, a crescer, né? Aquela chama dentro do coração. Claro que a gente vai passando os anos e você vai entendendo, você vai se despertando, né? Vai ficando mais sensível, até que, né? Tudo começa a acontecer assim, que a sua mente se abre. Tem uma fase de aceitação de tudo também, né? Teve. De tudo. E você, tia Kênia, nasceu no berço? Nasci. Eu sou... Deixa eu ver. Sou a 4ª geração já. Acredito. 3ª ou a 4ª geração de berço cristão na minha família. Do lado da minha mãe, né? Do lado do meu pai demorou um pouquinho mais, mas meu pai, quando eu nasci, também já era cristão. Meu avô, inclusive, é aqueles tradicionais. Ele dirigiu uma congregação há muitos anos atrás. E, assim, frutos do tempo de trabalho dele a gente vê até hoje. Até hoje. Até hoje. Você tem irmãos? Tem 3 irmãs. 3 irmãs? 3 irmãs. São meninas? Só meninos, coitado do meu pai. E você, já? Eu sou a mais nova, né? Então eu tenho uma irmã, a mais velha, e o irmão do meio. Tadinha Você da é mais mais velha. Eu sou mais velha A mais também. velha cuidou. Eu sou caçula, gente. A mais velha cuidou de nós, né? Eu digo que é uma irmã-mãe, né? Então, assim, é isso aí. Você é caçula. Caçula. Eu sou mais velha. Não é fácil não, tá? Imagino. Sou mais velha. Imagino pelo fato de já ver, assim, né? História da minha responsabilidade, irmã, a né? responsabilidade que você acaba tendo, né? E que talvez não era pra você, né? Não era pra mim. A gente, acho que o mais velho, a gente Carrega um fardo. carrega né? um fardo É maior, verdade. a gente aceita mais as Deus, coisas, é mais verdade. calado, fica Apazigua. apazigua, fica com Mas dó. engraçado, lá em casa eu sou a que apazigua. Sempre. Engraçado, ó, eu sempre fui muito brincalhona. Sempre fui muito menina, sempre
muito... Extrovertida. Isso. Eu falava que eu era pra frente. O pastor Sebastião, quando ele era meu pastor, ele virava e falava assim, você não é pra frente, você é desinibida. Aí eu aprendi, eu sempre fui muito desinibida. Então, assim, eu sempre apaziguei. Apesar de ser muito assim, em todo lugar. Eu sempre fui a... Lá em casa eles brincavam de me chamar que eu era pacificadora. Pacificadora. Bíblico, hein? É bíblico. Feliz os pacificadores, Isso é bom, muito bom. Que bem. E quem me vê não pensa, né? Porque eu sou ligada no 220. Pensa assim, nossa, menina aí... Mas eu sou... Mas é o Espírito Santo aí, né? É o Espírito Santo. Gente, mas quando só você é cristão na sua casa é difícil. Eu fico imaginando que deve ser muito difícil mesmo. Porque no fim tem perseguição também, né? Existem vários tipos, mas tem. Mas Eu nunca passei dentro de casa, mas eu conheço casos, inclusive próximos, que sofreram. Por eu ter muito contato com adolescentes, jovens, assim, crianças, adolescentes, teve um caso específico, assim, sabe? Que falei, nossa, que privilégio de ter nascido num berço cristão. Um rapaz queria ir para a igreja e a família totalmente, né, oposta, não aceitava, ele sofreu. não é fácil. Nossa, eu falei, Deus, muito obrigada, viu? Muito obrigada, porque é aquele negócio. A gente, muitas ministrações de pessoas que já experimentaram o mundo fala. A gente sabe de onde Deus tirou a gente, de onde a gente estava, das coisas que a gente já viveu. Até a gente que é cristão, a gente tem essa fase, né? Que nasceu no berço cristão, teve essa fase. É verdade. De ser alcançado por Jesus também. Mas, na verdade, assim, né? Eu vivi o mundo até meus 33 anos, 32, 33. Eu tenho muita experiência, muita experiência. Mas, realmente, e o problema de tudo isso é que quando você entende realmente o que é a palavra, o que Deus representa, né? Esse entendimento, conhecereis a verdade vos libertará. É isso mesmo, literalmente. As pessoas te veem assim, aí elas te observam assim. Ah, mas você tá falando assim? Você tá agindo assim? Você não é cristão, não? Eu sou hipócrita. E você não fica lendo a Bíblia? Aí, esse dia eu falei, pera lá. À vontade, ficou muito pipoca. Eu falei, pera lá, mas você tá me acusando de uma coisa, mas você conhece a Bíblia? Pra falar que eu não posso fazer assim, ou deixei de fazer assim? Por acaso agora eu tenho uma coroa e virei santa? Eu tô me santificando a cada dia. E as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem e querem te julgar. Então, eles pegam isso. É verdade, pra poder estar sempre. Então, a todo tempo... Isso Sabe o que eu acho? Eu acho que isso foi uma coisa que nós mesmos... Acho que você é o bobo da corte. Alimentamos durante muitos anos, sabe? Eu tenho que pensar sobre isso. Acho que nós cristãos mesmos alimentamos por muito tempo. Então, quem vê de fora, ele retruca aquilo que a gente mesmo alimentou durante muito tempo. E a gente... Sim, e a gente acabava parecendo que era... transformado. Que Exatamente. você virou assim, né? Que você não peca, que você não erra, que você... Isso. Então, eu falei assim, olha, gente, se você não conhece a Bíblia, não vem usar a Bíblia contra mim. Você tá falando que eu tô agindo errado sem conhecer a palavra? É muito ruim, né? Não é fácil, não. É fácil? E a gente tem a fase, né? Igual você tá dizendo aí, você, a partir dos 33, é isso que você diz? Mas... né? Vamos dizer assim, na fase dos 16, mais ou menos assim, a gente começa, vamos falar, né, a receber aqueles puxões para te tirar daquele caminho, você já está crescendo ali, né, aprendendo de Jesus. Então eu tive esse momento também, assim, de o que eu quero para mim, né, e parecia assim que eu tô confusa, sabe? Que fase? Aí você começa a ter suas amizades mais, né, infiltradas com você, aí a amizade às vezes é da escola e às vezes pensa diferente de você. E o abrir mão disso, Deus. se você não tiver ciência de quem é Jesus mesmo, é mais difícil ainda. Porque já é difícil, né? Eu tive momentos, por exemplo, assim, de amigos, adolescentes, que a gente fazia um combinado, sabe? Olha, então vamos fazer assim, vocês vão na igreja comigo, porque o desejo meu era levá-las para a igreja, né?
Ó, essa é a estratégia. Vocês vão na igreja comigo e depois a gente, né, pode dar uma saidinha, caminhar junto, mas nada saidinha de, vamos falar, balada, essas coisas não, né? Porque na época a gente tinha essas coisas. Mas assim, de sair, dar uma voltinha na rua, e eu tinha que pedir o pai e a mãe, sabe? Mas acaba que, né, naquela fase ali, eu cheguei a um momento e falei assim, gente, eu quero essa, entende? Essa vida aí. Então, assim, por muitos momentos, assim, eu pensei que eu ia chegar uma hora que eu não ia estar mais na presença, talvez, mas eu tinha Cristo, assim, não, é o Salvador. Eu já sei que Ele é o único Salvador, sabe? Então, a gente tem um processo assim, para até entender, assim, que Ele é Salvador, mas Ele é um Deus que você tem que o conhecer. É porque aquilo que a gente alimenta mais é o que fica mais forte. No caso, quando a gente alimenta mais a carne, né? Exatamente. Aí fica mais difícil mesmo. Quando a gente alimenta o espírito, é mais fácil. Não que seja mais simples, assim, como Que é se uma nada luta, fosse né? acontecer. Mas, tipo assim, você já tem definido aquilo que você quer. Exato. Então, você vai estar ali. É. Verdade, exatamente Ai, isso. gente, eu nem falo pra vocês. O que eu já vivi, o que eu já passei, o que eu já experimentei. Meu Deus. É quase tudo, nem tudo, né? Mas Deus me guardou, né? Porque Eu me lembro que você na EBD falou um pouco a respeito disso. Deus me guardou. Eu reclamava muito em pensamento, eu chegava na igreja. Meu Deus. E os jovens, quando a gente entrando, eles ficam à esquerda, aqui no Templo Central. Eu subi aquelas primeiras escadas, a hora que eu bati o olho, não estava lembrando de nada. Eu falava, Senhor, por que o Senhor não me alcançou na minha adolescência? Eu tinha feito muito menos besteira. Paf. E isso durou mais de um mês. Era só eu chegar e olhar os jovens. Você tinha isso, né? Isso vinha na minha No mente. coração. Eu falei, por que o Senhor nem cobrava? Aí um dia eu estava subindo. Antes de olhar, porque eu só lembrava de reclamar quando eu via eles lá no banco. Então, antes de eu ver, assim, foi muito nítido. O Espírito Santo falou comigo. Não reclama. Aí eu, não reclama, porque eu te alcancei na hora certa. Para tudo ter uma hora, eu te alcancei na hora certa. E não reclama, porque eu te guardei a vida toda. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas Deus tem os propósitos de nos alcançar e cuida da gente, né? Zeloso. Cada um zeloso. Eu acho assim, por exemplo, no seu caso, você experimentou muitas coisas que muitos jovens na igreja não experimentaram. E podem vir a ter curiosidade, porque nós somos massas pensantes. Sim. Então, às vezes, a gente não entende, né, os propósitos do Senhor. A mente do Senhor vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Mas, por exemplo, você tem seu estilo. Você é mais alegre, você é bem jovial e tal. Vai ter jovem que vai precisar da sua experiência. Exatamente. Entende? E muitas vezes os cristãos que nasceram no berço evangélico, às vezes não experimentaram isso. Não tem como passar para eles com clareza. Se não tem experiência, não tem como passar com clareza. Não tem como. Você vai poder dizer aquilo que você viveu na sua pele. Olha, não vai por esse caminho. Né? Eu sei que isso aqui é bom. Eu sei que isso é sim naquele momento. Mas se eu pudesse... Você pode falar. Se eu pudesse ter encontrado ele na idade que vocês estão... Eu não teria feito isso. Muito eu não teria feito aquilo. Eu não teria ido pra caminho. Sim. Gente, eu já saí de festas, de casas de shows, assim, de madrugada, com amigas, né? Indo embora mesmo. De dormir, acordar, olhar para o velocímetro do carro, meu amigo tá 160, quase 170. Deu fechar o olho e falar assim, vou voltar a dormir, porque se eu morrer eu não vou nem ver. Pensa. Nossa. Entendeu isso? Coisa... Então aí... Pra qual câmera eu olho aqui, Dani? Qual câmera? Estou sentindo que hoje Deus marcou esse encontro pra Carol contar esse testemunho. Sério mesmo, Carol, sabe por quê? Porque edifica. Eu acredito assim, eu senti isso de verdade aqui. Eu acredito assim que muitas pessoas... Ai, Jesus. Ai, gente, quando Deus sabe, a gente não tem como. Pode estar no programa que a gente fala. É verdade. Mas eu acho assim que quando Deus... Ele fala com a gente, igual no seu caso, assim, ele marca ocasiões. E eu acredito que hoje, muitas pessoas devem olhar para você
A Carol, gente, sério, ela é muito elegante. A Carol é uma princesa, aquela coisa assim, doce e tal. Ninguém sabe a história, Ninguém né? sabe. Muitas vezes é aquele negócio, Carol. Todo mundo talvez olha onde você chegou, quem você é e Por que tal. está ali? Sim, e não sabe as coisas por trás do processo. A gente já passou. Sabe? Como que a Carol consegue ser tão, assim, plena, né? Aí Jesus chega, Eu né? tenho certeza que quem tá me assistindo, assim, eu concordo com a Kenny, como que a Carol consegue ser assim? Mas o meu marido fala isso. Todos nós temos as nossas misérias, Com né? certeza. Nossas dificuldades, as mazelas, né? E tem uma música, até uma música do mundo secular, fala assim que cada um sabe as alegrias e as tristezas que traz no coração. E eu acho que essa frase tá certíssima. letra, né? Hã? É uma letra. É uma letra. Mas é só esse trecho. Cada um sabe das alegrias, sabe Mas das é alegrias e das verdade. tristezas que você... Exatamente. Todas Exatamente. elas serviram para te edificar, Exatamente. Nossa, como, né? não é? Exatamente. Todas. Gente, se você me perguntar quem era a Kenny de 5 anos atrás... Não é a mesma. Não é. Eu jamais imaginaria ter passado coisas que eu passei e ter me tornado, e estar me tornando quem eu estou, Tão sabe? lindo, né? Isso. Eu jamais. Assim, eu sempre tive temor a Deus, eu sempre tive maturidade, pelo exemplo que eu vi dentro de casa, principalmente da minha mãe e tal. Mas assim, eu nunca imaginei que era possível a gente ter tanta sede, assim, de Jesus. E olha que eu nasci num berço cristão, um berço evangélico, sabe? E aí, você começa a viver experiências com Jesus. Eu passei por um momento... Eu falo muito, gente, pelo amor de Deus. Pode falar. Eu passei por um momento... A Dani deu muito tempo. Mas eu passei por um momento que, assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Muito complicado. Só que foi um dos momentos em que eu senti o Senhor me carregando, literalmente. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, se for pra eu te sentir assim, ter certeza que o Senhor tá comigo, eu quero sofrer o resto da minha vida. Diante de Deus, gente. Por causa daquela presença, né? Daquela... Sério. Tem que ter muita coragem. Sem tá querendo dar nada disso. De verdade, eu falei, Senhor, se for pra eu te sentir desse jeito, igual eu tô sentindo, eu tava sofrendo muito, gente. Eu emagreci 7 quilos em 15 dias, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Falei, Senhor, se for pra eu sentir a sua presença, ficar pertinho do Senhor, igual eu estou, eu prefiro sofrer minha vida inteira. Vale mais, né? De Vale tão mais, profundo que foi o meu encontro com Jesus ali, sabe? Foi... E ele já Ali sabe. você foi a águas profundas. E né? ele já sabia, Literalmente. assim, eu preciso fazer isso com ela. Ela precisa me sentir. Ela precisa estar nesse momento para ela me desejar desse jeito, né? Sim, o Senhor sabe de tudo, né? Na verdade, a coisa maioria de nós busca mais no deserto, né? No deserto. A gente fica mais... Deus sabe, nós somos mas é filhos. verdade. Antes de vir para cá, então já sabendo, né, desse momento nosso aqui, tantas coisas passam na minha cabeça, né, sobre a caminhada cristã, né, e a gente vem nessa etapa toda e eu estava lembrando, né, uma fase também, eu tive hepatite e foi 2 meses de cama mesmo, sem poder levantar para fazer nada, não poderia, sabe, movimentar para nada. E essa fase, nesse momento, sabe, que eu não pude receber nenhum amigo dentro do quarto. As pessoas levavam vários doces para eu comer, porque tinha esse negócio todo, tem que comer doce. E aí eu me senti tão só em questão de pessoas, né? Mas eu tive Deus tão perto que eu fiz um propósito, sabe? Uma conversa muito particular, eu e Deus, assim. Eu sabia que Ele tinha permitido aquilo ali. E eu falei, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, porque parecia mesmo que eu não ia sobreviver, de tão ruim que eu fiquei. Eu falei, se o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais vou deixar de louvar o Senhor. Nunca mais. E nós vamos entrar nesse assunto de ministério. Vai continuar contando no próximo bloco, que deu um tempinho. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.
Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui no ADEC TV, no Entre Elas. A gente terminou com a Joelma o primeiro bloco, falando, né, Joelma? De louvor. Parece. Vocês duas têm um ministério já bem definido. Bem definido, assim. Bem definido. E muita gente, né, tem dificuldade de ouvir a voz, aquilo que Deus... Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que Deus tem pra nós. Falou algo assim muito interessante. É forte. Às vezes o que a gente quer é aquilo que Deus tem pra nós, mas às vezes não é. Verdade. Não é, e às vezes é difícil ouvir a voz quando a gente já tá com uma coisa na cabeça. Mas vocês já têm bem definidos. Vocês descobriram bem cedo o ministério. Ministério de louvor, ministério infantil. Você vai falar primeiro? Pode falar, já. Descoberta. Né? Descoberta que eu falo Vamos assim, dizer entendeu o chamado. Entendeu depois da maioridade. Depois de 18. Que eu entendi. Mas já exercia, né? Questão, assim, de adorar a Deus. Eu falo adorar, né? Incluindo, assim, cantar a Deus. Deus já começou isso desde... Assim que, como eu já falei aqui, né? Os meus pais aceitaram Jesus e veio tudo isso. Então, já comecei a ser investida, né? Nessa área, vamos dizer. Você já gostava de... Eu já comecei a cantar na igreja, né? Sendo instruída a isso. E sempre aceitou bem? Sempre, mas era muito acanhada. Era como se, tipo assim, os adultos me faziam fazer coisas, por exemplo, você que vai solar. E eu, tímida, mas eu não deixava de fazer. Mas você, às vezes você não queria por não causa queria. Da timidez. Mas você gostava? Gostava, porque estava tudo em, né? Vamos falar assim, crianças no meio, então era coralzinho infantil. Quando né? era pra ser sozinha, que aí... Aí, quando era pra ser sozinha, mas eu ia, sabe? Mesmo com aquela timidez toda. E essa timidez me acompanhou por muito tempo, meu Deus do céu. Aí, quando foi a maioridade, né, que eu saí do Brasil, e já era um propósito de Deus, que isso aí a gente não vai falar hoje, que é longa história, muita coisa também, muita experiência. E aí Deus já começou a falar, né, a entregar para mim, né, através de vários homens de Deus, falando que eu ia cantar em vários lugares, muitas pessoas iam aceitar Jesus através do louvor. Aí, né, nesse início, ouvindo isso, eu pensava, meu Deus, não tem lógica. Eu pensava, não tem lógica, Deus não fala assim, sabe? Eu sempre, né, falo, diz que passava no meu coração assim, não, Deus não usa as pessoas para falar isso. Então, mas eu cantar, eu pensava assim, sabe? Tímida, não sei falar,
perto das pessoas, de frente para as pessoas, mas aí foi confirmando através de outras pessoas a mesma coisa. E eu cheguei numa conclusão, não, isso é Deus falando. E aí o que acontece? Começou a crescer em mim o desejo, porque era tanta palavra de Deus sendo confirmada, começou, não, então se é o Senhor, eu quero então, né? Então faça isso crescer dentro de mim, vai me moldando, eu preciso ser moldada, vai me lapidando e estou sendo até hoje. Nunca para. Nunca para. E é isso, sabe? E foi aí, nessa fase aí que eu já comecei a entender, não, esse é o chamado de Deus para mim. Já quis parar? Por várias vezes já quis assim. Nossa, cansei. Ai, meu Deus. Tá difícil. Não mexer com isso mais não, Senhor. Mas isso é o chamado. E o chamado não é você escolheu, é vamos ver o que eu quero aqui. É você só ouvir e entendeu? obedecer. É obedecer, sabe? É as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu tenho várias. E assim, nem sempre eu saio compartilhando para as pessoas quais são elas, né? Quais são as dificuldades, mas eu tenho, sabe? Né? Essa questão, assim, muitas coisas. Mas eu vou. Senhor, você me chamou, então me capacita, toma minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, fala na minha boca, canta Espírito Santo, através dos meus lábios. E esses dias eu estava dizendo algo assim, vindo na minha mente, assim, eu falando, eu não sou uma mercadoria, eu sou um instrumento. Sabe? Joelma, você não é uma mercadoria, você é um instrumento. E Deus fala, eu falei, que palavra, Jesus! Que coisa linda! Olha, né? Então, quando você recebe Deus falando assim, você caminhando nesse processo, é muito bom. Você saber que você é um instrumento. Imagine você um instrumento nas mãos de Deus. E que mão é essa? Onde você está? Lugar mais seguro. Mão poderosa, né? Vai lá, Keila. Agora vai lá, Keila. Quero ouvir. O Ministério Infantil, todo mundo acha, trabalhar com criança é fácil, mas não é fácil. E não é todo mundo que aceita. Ser tia Kênia não é fácil. Eu comecei bem jovem, gente. Eu tinha 13 anos. Comecei a trabalhar com crianças, eu era uma criança. Eu sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei muito, assim, de criança. Desde muito pequena, eu já gostava de crianças. Só que, depois de adulta, o Senhor me fez lembrar coisas que eu pensava quando eu era criança. No dia que teve o seminário aqui, evangelístico, o Senhor ainda me lembrou. Quando eu era criança, Carol, eu tinha alguns questionamentos que os adultos não resolviam para mim, não supriam. Porque às vezes a criança tem isso, né? A criança tem as suas curiosidades e tal. E o adulto muitas vezes não tem aquela paciência, aquela coisa toda para saciar, para responder. E eu lembro que eu falava assim, Deus, não deixa eu esquecer quando eu for adulta. Porque aí eu vou ser adulta e eu vou saber se é ou se não é. Sem brincadeira, eu falava isso e eu lembro. Hoje em dia eu lembro os questionamentos que eu fazia para Deus. O Senhor não me deixou esquecer de verdade. O Senhor não me deixou esquecer. E eu não sei, eu acho que daí o Senhor já estava me chamando, sabe? Eu não enxergava que o Senhor estava me chamando. Mas eu vendo hoje de fora... Você percebe. Eu percebo, porque quem que fala assim, Deus, quando eu for adulta, eu quero lembrar disso para me ver se é ou se não é. E aí, tipo assim, eu comecei a entender a mente das crianças, dos adolescentes. Eu não me esquecia da minha fase. Eu não queria me esquecer da minha fase. Porque lá dentro de mim, eu queria, quando eu estivesse na idade dos adultos, eu lembrar de quando eu não era adulta, enquanto eu era criança, para poder conseguir entender a criança da forma que eu não era entendida. E o Senhor colocou isso dentro de mim. E é um negócio, assim, que eu sento assim pra bater um papo com a criança, igual eu tô conversando com vocês aqui. Eu consigo entender ela e ela consegue me entender. E eu faço, flui. A conversa flui. Eu falo assim, o que tá acontecendo? Outro dia eu fui numa agenda, a gente foi fazer um trabalho missionário. E eu tava falando com a minha amiga assim, tô assim, Sara, eu não sei te explicar. Porque... igual a gente gravou o programa, uma coisa mais lúdica e tal. Mas quando eu vou ministrar em uma igreja, por exemplo, quem conhece a tia Kênia sabe que a tia Kênia não é aquela coisa assim... Não, a tia Kênia, eu falo, tia Kênia prega para crianças de 0 a 100 anos. Se tiver uma criança de 2 anos, ela vai entender. E se tiver um adulto de 100, ele vai entender. Porque eu falo assim, a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela não muda.
ela não muda. Então, a gente não tem que mudar, maquiar a palavra de Deus porque é criança. Não existe isso. Lógico que você vai usar métodos que atraiam e que facilitam o entendimento, né? Que as crianças precisam ser atraídas. Sim. E geralmente elas são atraídas pelos olhos, primeiramente. Exatamente. Mas assim, eu fui no ministério, mas igual a Joelma falou, eu já cheguei um momento que eu quis parar. Cheguei a um ponto que eu falei, Senhor, não dá. Aí na porta da igreja eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, do nada, Carol, presta atenção, a ideia da pessoa. Cheguei assim, tinha 10 anos já, aí eu cheguei perto dele e falei assim, ó, pastor, estou cansada, eu quero jubilar. Sem brincadeira, o pastor Eu quero jubilar do departamento infantil. infantil. Eu mandei esse vídeo pra ele. Você foi falar isso pra quem? Pro pastor, Na né? porta da igreja, assim, do nada. Quero jubilar. Eu já Sério? estava passando Só que eu- por momentos muito difíceis, Meu sabe? Deus. É muito difícil, gente. É muito difícil. Porque da mesma forma que o adulto não entende a criança, muitos adultos não entendem outro adulto que entende a criança. Você entende? E eu já estava passando por dificuldades de aceitação. Querendo ou não, o departamento infantil, o Ministério Infantil, ele não é tão bem acolhido quanto outros em algumas igrejas, né? Infelizmente. Deveria, né? Sim, Claro. então há muitos anos a gente vai acumulando coisas. Então eu já estava no nível assim de esgotamento. E eu já não estava produzindo mais do jeito, eu não estava me entregando mais do jeito que eu gostava e tal. Eu cheguei na porta da igreja e falei assim, pastor, tô cansada, eu vou jubilar. Parei, fiquei 2 anos parada. Uau, olha. E o Senhor Eu sei como que tratou. é. mas Trata tratou. mesmo. Aí quando o Senhor me chamou de volta, eu falei, Senhor, ousada, né? Eu falei, Senhor, eu volto. Mas se o Senhor não me der criatividade, eu paro. Porque você precisa ter muita criatividade. Você pediu Tem que pra estar ele, sempre né? Eu falei, inovando. se o Senhor não me der criatividade, eu paro. Porque, gente, a gente que trabalha em igreja, não só porque eu ministro fora, mas que é dentro da igreja, você tem que ter muita criatividade, porque muitas vezes a gente não tem recurso suficiente. Sim. Né? Porque a igreja também tem outros departamentos Sim, e não dá conta. não Você dá tem que conta. criar. A gente Sim. tem que cuidar bem de todos os departamentos. Exatamente. Então, a gente precisa ter uma criatividade muito grande. É só olhar essa caneca e falar assim, opa, essa caneca dá pra fazer um carrinho, sabe? Porque você tem que criar com Com aquilo que você tem. recursos. Quando eu parei, eu já tava 0 de criatividade. Então, assim, menina... Mesmo? Sério, eu já tava assim... Não tem mais nada, não sei mais o que. Parece que eu bloqueei. E quando eu voltei, eu não sei te explicar o que acontece. Que é de Deus, o negócio vai acontecendo assim, vai fluindo, surgindo. né? E vai. Deus É o revelando, propósito assim, mesmo. detalhes. Sim, mas eu fui E entender você já quis realmente outro ministério? se eu já tive outro. Não, se você já quis outro. Não é infantil. Não quero infantil, é outro ministério. Não. Eu já tentei tocar instrumentos, vários instrumentos. Bateria, teclado, violão, saxofone. Ai, ai. Mas o Senhor virou pra mim. Eu insisti muito no violão. O Senhor olhou pra mim e falou assim: não te chamei pra tocar? Eu falei, meu Deus, mas eu queria ele. Não te chamei pra tocar? Aí eu entendi. Tipo assim, porque eu acredito que naquela época, onde eu insistia muito nos instrumentos, eu meio que tava, tipo assim, se eu conseguir tocar, eu posso caminhar pra aqui, fazer alguma outra coisa na casa do Senhor e tal. Mas eu acho que Deus entendeu. Opa, se essa daqui aprendesse instrumento, se essa daqui cantasse bem... Meu Deus, ela não ia fazer isso que eu tô querendo. Gente, eu não... né? Aqui, é um negócio. Eu não consigo cantar. Eu decoro, Joelma. Eu decoro. Mas você tem ritmo, pelo menos? Porque eu não tenho nenhum. Eu não consigo acompanhar nem na palma, nem na... A Gabi, a Ana Ribas, a minha amiga, ela fica passada, chocada. Às vezes a gente tá na igreja batendo palma, ela olha pra mim, calma. Você tá fora do ritmo. Fora do ritmo. Então não tem jeito, não consigo. O lindo disso é que a adoração tá além, né? Ainda bem que o Senhor recebe como Deus aroma é suave. fiel. Graças a Deus. Eu falo, tipo, igual eu canto nos jovens, assim, a gente sola, assim, uma vez ou outra. Mas é decorado, Joelma. Se você virar pra mim... Sola, eu não posso solar, não sobra ninguém na Ô, Carol, mas é decorado. Porque, ó, se você virar pra mim e falar assim, Kênia, canta tal corinho aqui pra gente, minha filha. Eu tenho que decorar. Eu não sei, eu não entendo o ritmo, não tem nada. Nervosa piorou. Eu decoro. Eu ouço. Aí eu decorei. Eu vou fazer igual, entendeu? Entendi. A minha É. filha fala assim, mãe, você podia cantar um pouquinho
que mais baixo, né? Eu falei assim, não, na igreja não, eu vou cantar alto. Mãe, você tá tirando o povo do ritmo. Mas qualquer coisa me tira do ritmo também, tá? Então não Aí eu cante falo perto assim, de mim, Carol. Aí eu falo assim, dentro do carro com ela, às vezes, falo assim, Léo, eu canto bem? Eu tô... Sim, meu bem. Pai, não pode mentir, pai, para! Mas assim, né, eu admiro muito o Ministério Infantil, as pessoas que trabalham nessa área, né? Vou falar pra tia Kenny aqui, que Deus investiu em mim desde criança e foi, eu posso dizer assim que, né, hoje onde eu cheguei foi lá atrás, tendo investimento. Sendo moldada. Sabe? Professoras, EBD, né? Tudo, meu Deus, a minha vida era toda dentro disso, na igreja, sabe? Né? Tinha intercâmbio, né? Essas coisas de criança. Eu tenho minha memória, assim, eu lembro de tudo. E a gente assim, nós temos uma igreja, Assembleia de Deus, muito privilegiada na questão do ensino bíblico, que é a nossa EBD, para quem não conhece, a nossa Escola Bíblica Dominical. É uma escola muito forte, muito boa, né? Que dá uma base. Eu falei isso pra minha tia esses dias. Ela mora nos Estados Unidos e ela tá falando assim que a filha dela tá curiosa com a Bíblia. Ela comprou uma Bíblia para ela e ela faz muitas perguntas para ela que ela não sabe responder. Eu falei assim, tia, procura aí uma igreja, uma Assembleia de Deus e coloca ela na EBD e tal. Ela falou assim, menina, eu procurei, mas em outras igrejas eu não achei. Eu falei, tia, é privilégio. Assembleia é privilégio. E nós temos esse privilégio, né, de ter uma igreja que valoriza muito a palavra, né? O ensino. É bem da organizado, palavra. né? Não, o ensino da palavra. Sim. É muito organizado. É muito tradicional, é de muito tempo. Eu não sei se vocês viram, gente. Eu tava, assim, eufórica com os nossos 85 anos. Eu tive... Eu virei uma tiete naquele Instagram, então assim... gente, mas que... Quando eu cheguei aqui, Carol, que eu vi... Com todo respeito às outras denominações e tal, mas... Quando eu cheguei aqui, que eu vi a organização, gente... Que eu vi o respeito dos nossos líderes, dos homens, das mulheres de Deus. Não que nas demais não tenham, mas eu não sei se é porque eu sou da Bleia. Mas assim, tem não sei, um toquezinho, sabe? Aquele... É porque você se sente em casa, né? Porque eu me sinto em casa. Eu tô assim, gente... E foram semanas de trabalho, a Dani sabe, né, Dani? Semana inteira pra chegar naquilo, chegar naquele, né? Lógico que com Deus na frente. Sim, sim. Os bastidores aí, teve muita coisa. Eu acredito assim, gente, quem não frequenta nenhuma igreja, procura, não importa ela qual seja. Procura, porque não tem nada melhor do que você estar em um ambiente em que você se sente bem, se sente acolhido. Tem gente que se sente acolhido na Assembleia, tem gente que se sente na Batista, mas é a casa do Senhor. É um corpo, né? É um corpo. Você se sente bem, ali fala do Senhor, você está sendo alimentado. A minha conversão falava assim com o meu marido, vou pra qualquer lugar, menos pra Assembleia. Não vou. A galinha, Carol, me fez lembrar. Apresentando o programa na Assembleia, paguei todas as línguas. Fui numa igreja, e, né, sem convertida, assim. E chegou lá, gente, e começou louvor em pé, e foi cantando aquele louvor. E pra mim, louvor tem que ser em pé também, adoração e tal. Mas aquilo foi, eu contei. Foi 9 louvores em pé, eu não tava aguentando mais. Depois eu entendi aquilo, tava lindo, maravilhoso. Mas eu não estava aguentando, a minha vontade era de sair correndo. Aí eu esperava que uma pessoa fosse pregar. Veio outra pessoa totalmente diferente. Falei, pronto, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Eu falava assim com o Léo, não quero Assembleia, então a gente ia em outras. E ele sempre quis Assembleia, porque isso... Olha que Deus já fez isso na vida dele, através do tio dele, já tinha na cabeça dele desde criança, porque o tio era daqui. Aí, eu saí, a hora que eu saí da porta da igreja, o Espírito Santo falou, assim, acho que foi quase que audível. Se você não acompanhar o seu marido, todo culto que você for vai ser desse jeito. Não tinha nada de errado com o culto. Vai ter peso nos seus ombros. Vai ter peso nos meus ombros. O Espírito Santo estava me dando peso. Né? E eu lembro que eu cheguei em casa bem rápido, né? Eu subi as escadas. A hora que eu entrei na porta do meu quarto, ele estava abrindo assim, o guarda-roupa, estava trocando, né? Tirando o terno. Ele já ia olhar para mim para falar assim, nós vamos para a Assembleia.
Aí eu, antes, sabe quando você já sabe o que é a frase? A hora que ele já olhou, eu falei assim, eu vou te acompanhar. Ele fez assim. ele só fez assim. Tipo assim, porque eu ia falar com você que ia ser lá, tipo assim. Tá vendo? Você me fez lembrar aqui, né, eu falando da maioridade, que aí é onde eu entendi, foi quando eu saí do Brasil, fui morar nos Estados Unidos, e aonde é que eu cheguei? Qual o ministério? Na play. Assembleia. E aí, quando eu cheguei, a pergunta que não queria calar era a seguinte para as irmãs da igreja. Se eu ficar nessa igreja, era assim, eu vou precisar usar só saia. Mas era isso o problema da minha cabeça, né? Olha, tá vendo? Só saia. Aí a irmã diz pra mim assim, pode rir, porque olha o que é o processo de Deus. Sim, eu tô Era rindo o aqui porque eu preconceito cresci que eu já com tinha. isso, entendeu? Eu cresci com isso normal, gente. Eu acho engraçado. Aí eu perguntei, ela falou assim comigo, né? O jeitinho dela me chamar, o nome. Jajó, lembro direitinho. Jajó, se você for fazer, assim, alguma coisa na igreja, ter que subir no altar, você tem que usar sim. Aí eu respondi imediatamente a ela e falei assim, eu contei isso até na comemoração dos 85 anos, lá na ADEC de Inhapim, pastor Saulo, sabe? Os irmãos, né, vão assistir aí e vai lembrar. E aí eu, de repente, né, falei assim, então tá bom, vou usar minhas calças, jeito meu, porque eu não vou fazer nada mesmo aqui. Não, hein? Pois aí era onde Deus precisava fazer isso comigo. Vou te trazer, vou te moldar, vou te, lapidar. Vamos ver se não. É muito lindo isso. Gente, que pena que nós não vamos poder falar mais. Mulheres, Deus os abençoe. Fiquem com Deus, nós estamos encerrando, né, Tia Kênia? Então, gente, muito bom estar aqui com a Carol, com a Joelma, compartilhando, né, um pouquinho da nossa experiência. Que o Senhor possa estar usando, né, Carol? Você mais ainda, com esse dom que você tem. É um dom, gente. E vocês que estão assistindo, compartilhem para todo mundo, tá? Que tá muito legal esse programa. Queridos, foi muito bom estar aqui, né, juntamente com a Carol, Tia Kênia, né? A gente se identificou muito. E sempre um prazer, e a gente espera que esse momento venha edificar a sua vida também, tá? Que Deus possa abençoar a sua casa. E é isso aí. Deus abençoe.